Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos fazer o nosso ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus homem e verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho, firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pelas vossas infinitas misericórdias. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos fazer o nosso ato de amor a Deus, dando nosso amor a esse Deus que nos ama. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 19 a 21, ponto 23 a 26. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa, com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroz de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, num dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 146. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1.6 a 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É o Senhor nosso juiz e nosso rei. O Senhor legislador nos salvará. Isaías 33, versículo 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, caminhando nesse advento, nos preparando para esse Natal, a gente vai ver que diante dos sofrimentos vividos pelo povo, a liturgia hoje anuncia novos tempos pela primeira leitura, que nos mostra a consolação, nos mostra a alegria que virá para um povo. Vamos confiar no nosso Senhor Deus, que se compadece de nós, que nos socorre em todas as nossas aflições, como na leitura do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 19, pulando aí até o versículo 26. Assim fala o Senhor Santo de Israel: povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. Nós vamos sentir esse consolo de Deus, o que Deus quer por nós, o que Ele quer fazer por nós,
equiparado ali com o Evangelho, quando Jesus vai olhar a multidão e vai sentir compaixão, Deus, ele se compadece de nós. O Senhor, de certo, dará a todos o pão e a água. Ele não se apartará mais de nós. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra. Queremos esse encontro com Deus, não é verdade? E o caminho é este, como nos é mostrado aí na leitura. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se queremos encontrar esse Deus, sigamos no caminho correto, no caminho da justiça, no caminho do amor. Ele dará chuva para a semente que tiver semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nós vamos colher, em outras palavras, vamos colher aquilo que plantamos. Não adianta esperarmos uma boa colheita se não tivermos semeado boa semente. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Vamos hoje nos alegrar, como justamente cantamos no Salmo 146. Felizes são aqueles que esperam no Senhor, e no refrão 2 nós dissemos, Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas e as cura, fixa o número de todas as estrelas e chama cada um a por seu nome. Deus é esse ser maravilhoso, o que Ele espera de nós, não se desviar para a direita nem para a esquerda. O Senhor Deus assim será o nosso amparo, e dobrará até o chão os que são ímpios. E vamos dizer, felizes são aqueles que esperam no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor não se desviarão, nem para a direita e nem para a esquerda. E devemos assim nos perguntar, tenho abraçado o Evangelho na minha vida? Tenho seguido numa só direção, a direção de encontrar Deus na minha vida? Ou tenho me desviado para a direita ou para a esquerda? Tenhamos cuidado, porque esse desviar, muitas vezes, são atalhos que vão nos mostrar sempre um caminho fácil, mas que vão nos desviar da verdadeira caminhada para Deus. E o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, pulando aí de 1 até o 8, a gente vai ver que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade, conforme aquela promessa de Isaías, conforme a primeira leitura que nós vimos também hoje, que Deus consolará o seu povo. E Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, porque estavam abatidas, porque estavam como ovelhas sem pastor. Então ele vai dizer a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. E a gente vai entender que o chamado é para cada um de nós. Foi um chamado para os 12, foi um chamado para os missionários que já deram sua vida. Quantos missionários doaram suas vidas, que fizeram justamente aquilo que o Mestre hoje nos pede, enviando-os com as seguintes recomendações. Assim devemos fazer, indo na direção daqueles que querem escutar primeiramente. São as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo, e Ele está próximo de nós, quando nós vamos ver, como Ele vai dizer, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Toda libertação mostra o reino de Deus está próximo. Quando vamos fazer o bem, reintegrar o marginalizado da sociedade, quando nós vamos fazer justiça, tirando da opressão aqueles que estão oprimidos, quando vamos livrar da cadeia aqueles que estão
subjugado no sistema corrupto, nós vamos fazer o reino de Deus estar próximo no meio de nós. Jesus vai continuar sua missão, assim proclamando a boa notícia do reino. Vendo a situação do povo doente, do povo angustiado, de um povo abandonado, ele teve compaixão. E compaixão, gente, não é a mesma coisa que sentir pena. Sentir pena é uma coisa. Compaixão, quando você torna aquele sentimento presente na sua vida e encarna a pessoa do sofrido em si. Isso é compaixão. É tomar a dor do outro em si e lutar, ser a voz dele, ser a voz daqueles que não sabem ter voz. Diante das necessidades do povo que Jesus reconhece que precisa de novos missionários. Enquanto tiver uns com mais, outros passando fome, o reino de Deus não está no meio de nós. Jesus encheu-se de compaixão daqueles que estão como ovelhas sem pastor. Ó Jesus, divino mestre, admirável é o teu zelo pelo reino de Deus. Percorre cidades e povoados, ensinas nas sinagogas e curas toda sorte de enfermidades. Recomendas ainda que peçamos ao Pai mais trabalhadores para a tua imensa obra. Aumenta, Senhor, o nosso entusiasmo pelo Evangelho. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, se salva. E quem não reza não se salva, não se salva. Vamos fazer, portanto, com que o reino de Deus esteja no meio de nós a partir do nosso coração, por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.